Nessa semana nós estamos falando do profeta inquieto Jonas e hoje nós vamos ver que Jonas preferiu encontrar seu próprio descanso, seu próprio destino fugindo de Deus. E nós vamos ver que eu e você somos muito parecidos com ele, tá bom? Já deixa o seu joinha na mensagem de hoje, no vídeo de hoje. Já pega esse vídeo aqui, compartilha com seus amigos. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva e no final não esquece de deixar o seu comentário aqui também, tá bom? Então vamos para a mensagem de hoje que tem como tema fugitivo. Olá meus amigos, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, pega a sua lição aí e vamos juntos estudar o tema de hoje, fugindo, falando do profeta Jonas, o profeta fugitivo, o profeta que correu, que ficou com medo e fugiu da forma como nós conhecemos. Mas quando nós olhamos a Bíblia e vemos a história de Jonas, nós vamos perceber essa semana que Jonas foi um missionário bem-sucedido, relutante, fugitivo no começo, a princípio, mas nós vamos ver que ele foi muito bem sucedido. E o tema de hoje é fugindo, e o verso de hoje está em Jonas, capítulo 1, versículo 3, diz bem assim: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. É isso que a Bíblia começa dizendo sobre a história deste missionário, deste profeta que nós vamos estudar essa semana. Jonas, depois que ouve o chamado de Deus, depois que Deus pede a ele: Jonas, vai à cidade de Nínive pregar, vai à cidade de Nínive levar a mensagem do Evangelho, vai à cidade de Nínive para salvar aquelas pessoas. Jonas, ele fugiu. E a Bíblia fala que ele fugiu da presença de Deus. Meus queridos, quando eu olhei esse tema, essa mensagem, na hora eu até marquei aqui, ó. Olha só. Vamos ver se vocês conseguem ver aí, ó. Olha o que eu marquei e escrevi aqui. A letra é feinha, mas dá para entender, eu acho. Eu coloquei bem assim: somos exatamente assim. Eu e você, quando nós sentimos medo, eu e você, quando algum sentimento toma conta de nós e nós achamos que nós não podemos fazer aquilo que Deus nos pede, achamos que nós não somos capazes de exercer tal função, capazes de fazer aquilo que Deus quer que eu e você faça, a nossa primeira reação é exatamente a reação que Jonas teve. A gente foge. A gente foge da presença de Deus, a gente foge de Deus, a gente foge da igreja, dos compromissos da igreja, a gente foge de pregar a palavra de Deus, porque nós temos medo. E Jonas, meus queridos, nós vamos ver a história de Jonas essa semana e nós vamos ver que ele fugiu porque ele teve medo. Na verdade, hoje, na lição de hoje, fala que ele fugiu porque ele teve medo. O sentimento de medo dominou ele. Mas por que isso aconteceu? Por que Jonas sentiu tanto medo a ponto de fugir do que Deus havia pedido para ele e da própria presença de Deus? Meus queridos, eu contei um pouquinho ontem sobre a história de Nínive. A Bíblia diz, olha só, eu vou ler um pedacinho aqui que vai ficar melhor para a gente entender. Olha o que a Bíblia fala, né? Na verdade, os registros históricos, arqueológicos sobre Nínive. Olha só, registros históricos e arqueológicos documentam a crueldade dos senhores neo-assírios que dominaram o Antigo Oriente próximo no oitavo século antes de Cristo, época em que Jonas ministrou em Israel. Então, meus queridos, a cidade de Nínive, né, que era ali dominada pelos assírios, era uma cidade extremamente cruel. Quando a gente pega a história bíblica, né, os históricos, os livros históricos, nós vamos ver que guerra após guerra nós vemos esse povo assírio se tornando cada vez mais forte
E quando chega agora aqui na nossa história, a história de Jonas, e Deus fala para você, vai até Nínive lá para pregar, Jonas teve medo porque não era qualquer um que entrava lá e falava da palavra de Deus, não era qualquer um que chegava lá e pregava assim, livre como nós pregamos hoje. Hoje nós vivemos em um país livre, né? Nós podemos falar do amor de Deus, nós podemos ir à igreja. Lá não era assim, eles eram extremamente cruéis, a lição diz, de fala, né? Então, era de se pensar que Jonas poderia ter medo. Afinal de contas, você iria hoje, na situação que se encontra Afeganistão lá, você iria lá pregar a mensagem de Deus? Seria difícil, seria complicado, porque a gente sabe que se a gente abrir a boca lá para falar da palavra de Deus, do jeito que eles são lá, do jeito que é aquele pessoal do Afeganistão lá, muito provavelmente nós poderíamos morrer. E Jonas pensou a mesma coisa. Se eu for lá pregar a palavra de Deus, eu vou morrer. E por isso ele, fugiu. E meus queridos, nós somos exatamente assim. Os assírios eram cruéis e Deus enviou Jonas para o centro daquele império, é o que diz a lição. E meus queridos, nós vivemos em um mundo que é cruel também. Nós vivemos em um mundo que não tem piedade, assim como os assírios. E nós precisamos pregar a palavra de Deus hoje. Mas sabe o que tem acontecido? Nós temos fugido. Assim como Jonas fugiu, eu e você temos fugido de pregar a palavra de Deus. Talvez por medo, talvez por insegurança, talvez por não achar que somos capazes. Mas, meus queridos, Deus não olhou nada disso em Jonas. Deus simplesmente falou com Jonas. Jonas, vai e prega. E Deus era com ele. E olha o que diz a lição. Jonas foi um missionário bem sucedido, mas relutante, pelo menos no início. O chamado de Deus afetou sua vida de modo significativo. Em vez de colocar o jugo de Deus sobre os seus ombros e descobrir que seu jugo é suave e o seu fardo é leve, Jonas decidiu encontrar seu próprio descanso ao ir em direção oposta ao que Deus estava lhe chamando. E meus queridos, nós nos enganamos achando que nós podemos encontrar descanso indo na direção contrária do que Deus quer para mim e para você. Nós achamos que nós podemos encontrar uma falsa felicidade na bebida, nas drogas, nas baladas, nas festas, fazendo tudo o que a gente quer, fugindo de Deus, fugindo de ter compromisso com Deus, fugindo de pregar o evangelho neste mundo onde nós estamos, fugindo de falar do amor de Deus para o nosso próximo. Nós estamos fugindo, porque nós achamos que indo contrário à direção de Deus, nós encontramos descanso, felicidade e prazer. Mas, meus queridos, nós vamos ver amanhã na história de Jonas que ele não encontrou descanso, que ele ficou inquieto. E nós vamos entender o porquê. Neste mundo, nós não encontramos alegria, paz, prazer e descanso. Nós só encontramos em Deus. E, meus queridos, Deus te chama para ir aonde Ele mandar e levar mensagem. E não fugir dele como Jonas fez, mas pregar sem medo. E Deus vai nos abençoar. Tá bom? Deus te abençoe. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado pela lição de hoje, pelo estudo de hoje. Obrigado porque aprendemos um pouco mais sobre a história de Jonas. E que essa história venha a nos inspirar, venha a nos fortalecer, nos alimentar para que nós possamos levar a mensagem aonde quer que o Senhor deseja que nós fomos. Nos ajude, Senhor, coloque a Tua palavra na nossa boca, nos ajude a ser fiel a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, meus queridos, lição de hoje concluída, mas amanhã vocês não podem perder a história, na verdade vocês não podem perder a lição dessa semana, que a história de Jonas, ela é muito legal. E nós vamos aprender muita coisa legal, assim como nós aprendemos hoje, amanhã nós vamos aprender também. Então,
já compartilha essa mensagem com seus amigos, este vídeo, para que eles assistam também, para que eles aprendam também, para que eles sejam abençoados, assim como eu e vocês estamos sendo abençoados também, tá bom? Deixa o seu joinha se você não deixou ainda. Comenta aí agora o que você achou da lição de hoje, o que você achou da história de Jonas, é legal, é top, você faria o que Jonas fez, sabendo que iria para Nínive? Comenta aí, tá bom? E amanhã nós nos encontramos aqui mais uma vez para estudar a lição dessa semana. Deus te abençoe, até amanhã, tchau, tchau.